Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Gabriel, professor de redação do cursinho. Sou gaúcho, moro em Porto Alegre. Sou formado em música pela URGS e agora eu estou no curso de letras na UERGS. Inclusive, fica a dica, eu queria falar para vocês. Eu até pouco tempo atrás não sabia da existência da UERGS, que é uma faculdade muito pouco divulgada. Tem várias cidades aqui no Rio Grande do Sul e tu consegue entrar com a nota do Enem, não precisa fazer vestibular. Então, quer dizer, lá atrás, se eu soubesse da existência da UERGS, talvez eu até tivesse feito música na UERGS, né? E não tivesse feito na URGS. Mas não sabia, fui descobrir, né, faculdade pública, gratuita, tu entra com a nota do Enem. Não sei dizer em todos os lugares que tem, se tem nos outros estados, em todos os estados, mas dei uma pesquisada porque, pelo menos aqui no sul, ela é muito pouco divulgada, muito pouco falada, tá, gente? Aí, tô no curso de letras, agora vou dar redação para vocês. Eu decidi por gravar a aula. Estou com alguns problemas de tecnologia que meu computador resolveu fazer a revolução das máquinas. E aí eu pensei, para evitar qualquer tipo de imprevisto, se eu gravo a aula, vamos ver se eu consigo resolver, se a gente mantém assim, se vai ficar bom, se vai ter algum problema. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Queria falar um pouco para vocês do cursinho, que eu sei que tem gente nova chegando. Muita gente se inscreveu, tá? Eu até anotei algumas coisas que eu queria falar especificamente. Deixa eu pegar aqui, tá? Meu povo, então, aulas online, 100% gratuito. É um cursinho, o Movimento é um cursinho voltado para Enem, vestibular, né? Cursinho popular. E aí as aulas pelo Google Meet. O link é mandado sempre no grupo do WhatsApp ali. Então, aulas aos finais de semana, sempre sábado de manhã. A ideia é também que a gente tenha aulas extras durante a semana, aulões, plantões de dúvidas e assuntos diversos, atualidades, também ah, durante a semana na parte da noite, né? Então, a gente tem também a plataforma do Google Sala de Aula, que é uma ferramenta do Google que a gente pode se comunicar ali, enviar alguns materiais, né? E também vocês vão ter acesso pelo link ali no WhatsApp, tem o link, tá? Quero mandar algumas coisas por ali para vocês também. Vocês estudarem em casa, né? Fora da aula, né? Quando não tiverem aula. E as aulas serão gravadas, né? Então ficam gravadas, disponíveis para assistir depois. Para quem não conseguir nesse horário, sei que muita gente não consegue esse horário, parte do sábado de manhã, né, gente? Então, acho que é isso.
E aí podemos começar a estudar. Tá? Hum, do povo. Então, vamos falar da redação do Enem. Eu acho que é o que a maioria tem como foco principal, talvez, né? E que nem eu estava falando para vocês, tem essas opções, né? Que nem eu citei da UERGS. E então é o seguinte, meu povo, a redação do Enem, o que é pedido? Um texto dissertativo argumentativo. Que é isso, né? Texto dissertativo argumentativo. Tem outros tipos de texto dissertativo e é muito importante a gente ter isso bem claro, que é um critério de avaliação da banca, né? Então, o texto argumentativo, ele é um texto de opinião, né? É um texto que vocês vão defender uma opinião sobre um assunto, tentar convencer alguém, né? Então, através de argumentos, embasamento. É isso que o Enem quer de vocês, né? A capacidade argumentativa, né? Defender um ponto de vista, uma opinião, tá? O texto dissertativo argumentativo é em terceira pessoa, isso é muito importante. Terceira pessoa, então não tem eu acho, eu penso, nós podemos ver. Tem outras formas de a gente escrever, que a gente vai ver exemplos, né? E é muito importante, né? É um critério de avaliação a forma do texto, a estrutura, né? Então, tem ali meio que um padrão, né? Meio quadradinho, mas que também tem o lado da criatividade, o lado de cada um, né? Do texto de cada um de vocês também. Então, é isso, né? Texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que vai ter introdução, desenvolvimento ou conclusão. O Enem também chama de proposição, argumentação e conclusão, mas é a mesma coisa, basicamente, né? Então vamos falar um pouquinho disso. A introdução, eu ia dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês gostam. Eu gosto muito de ver vídeos no YouTube, assim, de temas diversos. Assim, eu gosto muito de ver filme, então vídeos de canais de cinema. Tem alguns, não todos, que eles são roteirizados. E eu sempre noto isso assim, ó, aqui é a introdução. Não sei se vocês gostam, se vocês quiserem, vocês podem perceber isso, né? Ver aí, ó, ficar observando. Claro, são coisas diferentes, né? Mas é um exemplo. O que é a introdução? A introdução é que a gente vai apresentar um assunto, a gente vai dar um contexto do que a gente vai falar, né? Então, a introdução no Enem, ela pede ali que vocês já apresentem o tema, né? Que o Enem tem ali os textos motivadores, e aí ele vai te dizer, quero que tu escreva sobre isso aqui. Então, na introdução, vocês já vão ter que apresentar o tema, já com uma opinião, e apresentar algum embasamento, né? Então, o que que é essa opinião? Essa opinião não é necessariamente uma opinião radical, uma opinião forte. Não, vocês vão ter que se posicionar a respeito daquele tema que está sendo proposto, né? Então, por exemplo, bullying. Bullying é é ruim ou é bom?
Às vezes a opinião é algo óbvio, unânime, mas o Enem pede isso, né? Então, o que que o texto vai pedir, a proposta vai pedir para vocês? É alguma questão social, né? Algum problema para vocês opinarem, se colocarem, né? De um lado, com uma posição, né? Posicionamento, com embasamento, né? Aí essa opinião que vem na introdução é o que é chamado de tese. Tá? É importante que eu falei para vocês da estrutura, da forma ali, tem um padrão, tem algumas coisas que vocês vão ver, a gente vai falar dos critérios de avaliação e vocês vão poder observar que ali vocês já vão ganhando pontos, já vão preenchendo o que que precisa ali, o que que é pedido de vocês na redação, entendeu? Entendido, pessoal? Tá? Aí o embasamento é a questão do repertório. A gente vai falar um pouco mais, a gente vai aprofundar, mas o repertório é uma característica, né, desse texto dissertativo argumentativo do Enem. Eles pedem que a gente se baseie, a gente se embase, traga referências, né, diversas. E isso também é muito importante, critério de avaliação. Tá? E se vocês puderem trazer em todos os parágrafos alguma referência, né? No último parágrafo dá para retomar o que foi dito no primeiro também, fica legal, é bem aceito. Tá? Mas o importante, que a gente vai falar um pouquinho mais, é que essas referências podem ser diversas, sabe? Às vezes a gente pensa, a gente lê um texto, um exemplo, né, de um texto lá, que tá lá, sei lá, Platão, Aristóteles, Machado de Assis. Não, é muita coisa. Eu até trouxe um trechinho do Manual do Corretor, que eu quero ler para vocês também, falando um pouco dessa questão do repertório, mas tentem ser bem abrangentes no pensamento de vocês. E é muito diverso o que é aceito, assim, é muito diversificado. O importante, claro, originalidade também, mas o importante é que as referências trazidas tenham a ver com o texto, que aquilo se encaixe dentro do texto, se coloque, que não seja uma coisa solta, decorada. Isso o corretor vai perceber, né, gente? Então, é sobre isso. Muitos assuntos vão ser aceitos. O importante é o contexto, a conectividade da referência trazida com o texto, né? Por que que tá ali, se conecta bem, tá? Então, falando um pouco do desenvolvimento, né? O mais recomendado são dois parágrafos de desenvolvimento. Pode fazer um, vai ficar muito grande. Pode fazer três. Vai ser difícil abordar três assuntos diferentes em parágrafos menores, né? O mais recomendado são dois parágrafos de desenvolvimento que vocês vão aprofundar, né? Escolher temas relacionados ao assunto principal para abordar, trazer referências, tá, gente? Então, se vocês fizerem as contas, vamos pensar uns quatro parágrafos. Um de introdução, mais dois de desenvolvimento, mais um de conclusão, entre 20 e 30 linhas, né? O Enem pede
o mínimo de 7, agora se eu não me engano, subiu para 8 linhas, e o máximo de 30. Claro que escrever muito pouco, a nota vai vir muito baixa, né? Então, tem que escrever bastante até para conseguir defender o ponto que tu quer defender. Não é bastante 30 linhas também, não vamos, né? Vamos treinar, vamos fazer isso aí ficar fácil, ficar craque, tá bom? Então, dois desenvolvimentos. Eu trouxe um exemplo de uma redação para a gente ler depois. Vocês vão ver bem isso, bem claro na tela. E aí a conclusão. A conclusão tem uma característica também específica desse texto do Enem, a redação que o Enem pede, que é a proposta de intervenção. Muito importante. É um dos critérios de avaliação que é cobrado, é exigido, tá? Fundamental. Proposta de intervenção. O que que é a proposta de intervenção? Vocês vão dar uma ideia, né, sobre aquele tema que vocês se posicionaram. Uma ideia para resolver, para melhorar, para diminuir. É muito. Eu acho que são muitas possibilidades, assim. A gente tem que pensar com a mente aberta, ser criativo, mas, claro, dentro daquilo que a banca pede, que está no edital, que vai ser cobrado, né? Mas então. Por exemplo, digamos, meio ambiente, como é que vamos tratar? São um projeto relacionado à educação, um projeto de lei, um projeto de propaganda, de mídia, né? Exemplos aí para vocês começarem a pensar sobre isso. Tá bom, gente? Então, falando um pouquinho da estrutura do texto, né? Do que é pedido, o que que é cobrado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso que eu quero falar para vocês, ou se podemos ir adiante. Eu acho que antes da gente ir adiante, a gente pode falar um pouquinho sobre um assunto importante que é a estética do texto. Eu queria falar com vocês. Às vezes tem coisas assim que parecem meio óbvias, mas a gente tem que conversar, tem que dizer, tem que deixar isso bem claro para a gente ter um texto show de bola, redondinho, nota 1000, tá? Então, folha limpa, primeira coisa, né? Sem desenho, é só o texto, tá, gente? Sem rasura, sem outros textos, qualquer coisa que vocês podem imaginar, descartem a ideia, a possibilidade, tá? Caneta preta, letra legível, isso é muito importante para o corretor conseguir ali dar uma nota boa, a letra tem que estar boa, tá, gente? Então, pode escrever, escreve com calma, devagar, tá? Sempre, claro, treinar o, o tempo ali, o Enem, eu sei como é que é, a prova é correria, né? Então, o negócio é já começar a treinar. Inclusive, o ideal é treinar na folha de redação do Enem, né? Tem na internet, vocês acham, mas eu quero postar depois para vocês ali também, facilitar a vida. Tá? Então,
Letra maiúscula, letra minúscula, tem que diferenciar. Pode escrever em letra de forma, se preferir, mas tem que diferenciar. Espaço para começar o parágrafo, né? Os dois dedinhos. Escreve até o final da linha. Uma dica, uma coisa legal, uma coisa diferente. Se vocês forem separar, pode separar sílabas no final da linha ali, não tem problema, separa a sílaba. É uma ferramenta que a gente tem para usar, tá aí para isso. Se vocês forem separar uma palavra que tem hífen, coloca hífen em cima e hífen embaixo, tá? Pode acontecer, pode não acontecer. Se acontecer, vocês já sabem como é que é, tá? Então, caligrafia, letra legível, margem, né, para começar o parágrafo e, né, nisso de caligrafia, letra legível, tentei não escrever nem muito forte, nem muito fraco, né? A mesma lógica para facilitar a vida do corretor para ele dar uma nota boa, tá bom? Então, de estética, eu acho que é isso que eu me lembre. Tá bom, meu povo. Então, deixa eu trazer agora para vocês. Eu falei que eu tinha separado um trechinho do manual do corretor sobre essa questão do repertório, né? As referências que têm que ser trazidas dentro do texto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o seguinte, a gente tem três tipos de repertório considerados pelo avaliador: repertório legitimado, deslegitimado ou ilegitimado. E a gente tem os textos, né, o manual de apoio, que é o texto que vem antes ali, para vocês terem um contexto, terem uma noção sobre o assunto, o tema que vai ser cobrado, que vai ser pedido. É considerado um último recurso, né? Não é bom, não é isso que o cobrador, que o corretor quer, né? O corretor quer um texto original, quer ideias de vocês, não quer que vocês copiem o que está escrito ali, né? É o último do último recurso, para não dizer assim, ah, é proibido. Não pode, né? Mas não é isso, não vai dar uma nota boa, né? A nota melhor é. E aí, o que que é o tal do legitimado? O legitimado é aquela referência ali que tem nome e sobrenome, tá? Que vocês têm conhecimento, né? Vocês podem, por exemplo, dizer assim, ah, antigamente as crianças brincavam na rua. Hoje, as crianças brincam mais no celular. Digamos, um texto sobre tecnologia. E aí, quem disse isso? De onde veio essa informação, né? Então, quanto mais referências vocês colocarem, que nem eu falei, se vocês conseguirem colocar em todos os parágrafos, né, as melhores ali, as legitimadas, vão ser levadas em consideração, né? Vão ser avaliadas, né? Então, é, o que que é melhor? O que que dá a nota boa, a melhor nota? Legitimada, não é aquela que não tem nome sobre. E aí, é o texto que eu falei, que eu separei para trazer para vocês do que é considerado repertório legitimado.
tá? Deixa eu pegar aqui, eu anotei, para vocês verem, né, para vocês entenderem isso que eu quero dizer. Tudo que é levado em consideração, tudo que é aceito, tudo que pode ser considerado repertório legitimado, tá? Vocês abrirem bem a cabeça de vocês. E aí, dependendo, depois vocês podem até pensar. Claro, não é isso, isso também é uma coisa que não é o que o corretor quer, um, o que é considerado repertório de bolso, né? Foi até uma coisa que foi corrigida no edital, porque tinha muita coisa repetida, assim, parecida nas redações, né? Então, assim, vocês não sabem o tema que vai ser cobrado, vai ser pedido, mas vocês podem imaginar, tentar se preparar, né? Isso é estudo, né? É um treino, sabe? Tentar lembrar, pensar coisas que vocês gostam. Eu gosto de cinema, de filme, eu gosto de música. Tudo isso é aceito, vocês vão ver no texto esse que eu trouxe, tá? E aí vocês podem, sobre meio ambiente, tem isso aqui que eu posso usar, tem isso aqui. Sobre educação, tem isso aqui, tem aquilo, aquele outro que eu lembrei, né? O tempo que vocês têm até o dia da prova, quanto mais preparados, né, vocês tiverem, quando vocês conseguirem. É uma ideia, uma dica que fica aí, tá? Deixa eu ler para vocês aqui, ó, que eu trouxe. Repertório legitimado. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Serão considerados repertórios legitimados por essas áreas, tá? Então, áreas do conhecimento. É amplo isso, né? Repertório que se utiliza informações, fatos, situações, experiências. Olha quanta coisa, quanta possibilidade, né? E aí a gente vai à lista. Conceitos e suas definições. Um exemplo bom disso aqui é, por exemplo, inflação. Está sendo cobrado um tema, sei lá, sobre economia, não sei. O que é? Não sei o que é, não sei o que é lá. Inflação, que é a alta dos preços, não sei. Já é considerado repertório legitimado. É um conceito de uma área de conhecimento. Olha quanta coisa a gente pode usar, né? Vamos adiante. Informações, citações ou fatos e ou referências a áreas do conhecimento, tais como fatos ou períodos históricos reconhecidos, né? Isso é legal lembrar sempre, tudo, né? Fatos históricos são considerados, aí, né? Vai de vocês aí também conectar o que vocês estão aprendendo, estudando para as outras provas também, daqui a pouco aproveitar, pode ser uma boa, né? Então, seguindo, deixa eu me achar aqui. Hum, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc. Né? Então, um pouquinho do que eu estava falando para vocês, tudo que é considerado artístico, cultural também é levado em consideração, é considerado, tá? Música, filme, aquela série da Netflix, tá bom, meu povo? Seguindo. Referência a áreas do conhecimento e ou seus profissionais, como sociologia, sociólogos, filosofia, filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educação, educadores, medicina, médicos, linguística,
linguistas, etc. Tá? Eu trouxe o texto para vocês, bem como está no manual do corretor. Eu acho legal essa perspectiva assim da gente pensar pelo o que está sendo cobrado, o que está sendo esperado da gente, né? Está prestando a prova ali, tá? Então tem todas essas opções que são aceitas, podem ser utilizadas, tá? E aí isso leva em consideração a individualidade de cada um de vocês, né? Uma pessoa daqui a pouco que gosta de esporte vai usar uma referência, outra gosta de arte, gosta de livro, leitura, vai utilizar outra referência, uma entrevista de alguém que essa pessoa gosta, admira. Aí também a sorte de cada um de, do tema que vai cair na redação, né? O que que eles vão pedir? Qual vai ser o tema, será? Né? Vamos tentar estudar para estar preparados para todos os possíveis temas, né? Acompanhar as notícias, né? Jornal. Vou seguir aqui, tem mais um pouquinho. Referência a estudos e ou pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc., desde que conhecidos. Isso aqui é muito importante. Queria falar para vocês. Um influenciador, né? Olha só, hoje em dia, quantas possibilidades, né? Vou ler de novo para vocês, ó. Deixa eu achar aqui. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc., desde que conhecidos, né? Então, utilizem do conhecimento. Conhecimento não é só Aristóteles, Platão e Machado de Assis, né? Conhecimento de cada um vai ter. Que nem ali música. Música é Mozart, Beethoven? Ou vale funk? Vale rap? Cinema? Vale comédia? Tem gente que ah, não, filme bom é drama, sei lá, né? Então, pensem em arte, né? Pensem de uma forma abrangente, que isso vai facilitar, vai ajudar vocês, né? Essa é a minha ideia de trazer isso aqui, que vocês consigam pensar em referências boas, originais, que tenham a ver com o tema proposto, tá? E vai ficar legal, vai ficar bonita a redação. Tá, então, aqui para a gente terminar, referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídia, jornais, e aí tem alguns exemplos aqui: o Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo, Diário do Nordeste, A Crítica, Diário de Cuiabá, Zero Hora, exemplos diversos, né? Mas pensem, aqui é legal também a gente falar uma coisa, pensem redes sociais, não é assim, eu vi no WhatsApp, eu vi no Instagram, eu vi no Facebook. Parece uma coisa de muita credibilidade, né, gente? O que eu tava falando antes, às vezes tem coisas que parecem óbvias, mas que precisam ser ditas, e é importante que fica claro para todo mundo, né? Referências. Então, o que que quer dizer aquilo ali no manual do corretor? Tem ah, personalidades, personagens, jornalista ou não, de credibilidade que tu pode usar, ah, né? Que tem canal no YouTube, página no Instagram, Facebook. Isso que quer dizer redes sociais, né? Personagens e personalidades que
aparecem nas redes sociais. Né? Tem que ter cuidado, não é qualquer coisa também. É muita coisa, né? São muitas possibilidades, mas eu acho importante que isso fique claro, assim, pode ser óbvio para alguns, talvez, não sei. Mas cuidado, né, com a fonte, questionem-se aquilo que, né, porque redação é um texto ali, redação do Enem, ela pede um certo grau ali, um certo nível de seriedade, de, de comprometimento, né, e o embasamento para a nota de vocês, a credibilidade dos argumentos, né, é importante, o embasamento ali, como é que vocês vão conectar com o texto, tá? Sobre isso, isso que eu quero dizer. Tá bom, meu povo? Isso então, ah, falar um pouquinho da proposta de intervenção. Proposta de intervenção, né? Que nem eu já falei para vocês, também tem muitas possibilidades do que a gente pode escrever, do que a gente pode utilizar, né? E seguindo essa mesma lógica do que precisa ser dito, a proposta de intervenção, ela tem que respeitar os direitos humanos, tá, gente? Isso é uma coisa que é pedido. A redação do Enem é isso aí. Pode gostar, pode não gostar. Quiser tirar uma nota boa, tá? Então, assim, a seriedade que eu estava falando do texto, né? Do momento ali, o contexto, vocês saberem ali onde é que vocês estão se colocar, né? Não me leve a mal, entende? Eu quero dizer. Então, assim, a mesma coisa da língua portuguesa que vai ser cobrada, vai ser avaliado, o critério de avaliação, né? Texto dissertativo, argumentativo, redação do Enem, norma culta da língua portuguesa. Não é, não tá escrevendo no WhatsApp, né? Tá? Escrever bonitinho ali, sem gíria, tudo dentro de um contexto, né? Vocês vão estar sabendo aí o que que vocês vão estar sendo cobrados, o que que está sendo pedido, né? Então, a proposta de intervenção, ela tem pontos importantes, que é a forma como é avaliado pelo corretor, tá? Que é quem vai fazer, vai entrar lá na conclusão de você. Até isso é engraçado, é bom, legal falar. Não, não é exatamente, especificamente pedido que a proposta de intervenção seja no último parágrafo, no parágrafo de conclusão, mas é o mais bem avaliado, né? Por questões de estrutura, de argumentação, né? Que tu vai ter ali mais tempo para argumentar, para chegar lá na proposta de intervenção. É o que é, né, mais bem considerado, assim. Melhores notas são com a proposta de intervenção na conclusão, né, gente? Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e a finalidade. Para quê? Quatro pontos que são exigidos, essenciais, fundamentais na proposta de intervenção. O quinto ponto, que vai juntar a nota dos 200 pontos, que é a proposta de intervenção,
é um detalhamento. E aí vocês podem escolher qualquer um desses, quem, o que, como, para quê, para detalhar. Tá? Isso também, observando exemplos, pode fazer vocês imaginar, né, ter uma ideia melhor ali do, do que vocês vão querer escrever, como é que vocês vão fazer. Mas é isso. Basicamente, resumindo, a proposta de intervenção em o que, como, para quê, tá? Meu povo, deixa eu compartilhar com vocês o exemplo de uma redação para a gente ler aqui. Vamos embora. Um exemplo para a gente observar, para a gente pensar em tudo isso que a gente falou, né? E aí, para a gente começar a escrever, treinar, né? Anotar algumas ideias. Às vezes é bom, antes de começar a escrever, vocês vão pegar o tema ali da redação, anotar algumas ideias, algumas vocês vão usar, outras vocês vão descartar, depois vocês vão para o rascunho, depois passar limpo, né? Fazer ali. Não, posso ir por esse caminho, escrever sobre isso, escrever sobre aquilo, tá, meu povo? Aqui um exemplo, Enem 2020, o tema era doenças mentais, tá? Vou ler para nós. Na série norte-americana 13 Reasons Why, tá? E aqui eu já paro para comentar. É aquilo que a gente estava lendo, né, do repertório legitimado, é série, cultura, área de conhecimento, arte, tá? Tá valendo. Na série norte-americana é retratado o descaso dos amigos e familiares da jovem protagonista com relação à depressão enfrentada pela garota. Fora da ficção, é fato que o cenário presente no seriado não foge da realidade evidenciada na sociedade brasileira contemporânea, tá? Então aqui, ó, a gente já pode considerar. Tem uma opinião, tem aqui mais um referencial não legitimado, tá? Fora da ficção, é fato que o cenário presente no seriado não foge da realidade evidenciada na sociedade brasileira contemporânea. Isto se deve essencialmente à negligência governamental e à alienação civil. Opinião, tese. Sendo assim, é vital a discussão acerca do estigma relacionado a doenças mentais no Brasil, a fim de reduzir o quadro atual. Aqui a tese, né? É vital a discussão, ó, opinião. Tá vendo o que eu estava falando para vocês? Opinião às vezes é uma coisa, é, pode ser óbvio, unânime, mas é isso aí que é pedido, tá? Olha só a nota boa que ela tirou. Show de bola. Introdução. Aquilo que a gente falou, né? Tese, referência, opinião ali, embasamento, e já traz o tema, né? O assunto que vai ser trabalhado, né? Aborda, já dá o contexto e vamos para o desenvolvimento. A princípio, é pertinente ressaltar que a omissão estatal é uma das razões pela qual o problema perdura. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, promulgada em 1988, é dever do Estado assegurar uma saúde de qualidade a todos os cidadãos no Brasil. No entanto, ao se analisar a precariedade dos tratamentos realizados em clínicas psiquiátricas brasileiras, torna-se indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Tá, gente? Aqui a gente tem
uma referência mais difícil, né, de trazer, mas lembra do que eu falei, todo tipo de referência é válida, de repertório, e tá aprofundando, tá abordando, escolheu um assunto aqui e foi embora. Vamos seguir? Ó, vou voltar um pouquinho. No entanto, ao se analisar a precariedade dos tratamentos realizados em clínicas psiquiátricas brasileiras, torna-se indiscutível que essa premissa é constitucional, que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Ah, e outra coisa, o que eu falei lá atrás, né? Terceira pessoa, né? Não tem primeira pessoa, olha só. Observem e vocês vão ter ferramentas, assim, algumas forminhas que vocês podem usar na hora de escrever. Tá? Dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado não só contraria a legislação, como também provoca a persistência de uma realidade entristecedora na nação: o aumento contínuo do número de casos de transtornos mentais entre os brasileiros. Tá, meu povo? Terceira pessoa, né? É pertinente ressaltar, é importante salientar, vale destacar, não tem primeira pessoa. Podem pegar, procurar outros textos para ler na internet, vocês acham, tem, acho super válido, é um baita treino, um baita estudo, anotem ideias, tá? Escolheu falar sobre um assunto aqui, né? Dever do Estado. E aí a gente tem mais um desenvolvimento. Simultaneamente, vale destacar que a alienação civil também é um entrave para a normatização do combate às doenças mentais no Brasil. Simultaneamente, vale destacar, tá? Vou falar de um outro assunto, outro parágrafo, desenvolvimento. Olha só que bonitinho o texto, tá? Gente, esse texto aqui não tá na folha de redação do Enem para ficar melhor para a gente ler. Só por isso, tá? Que a gente não precisa todo mundo fazer aquela leitura, ficar forçando, deixa pro corretor. Vamos, acho que fica mais fácil, mais visual, tá? Simultaneamente, vale destacar. Nesse sentido, segundo as ideologias do sociólogo Emile Durkheim, tá? Também um outro repertório difícil, não é todo mundo que vai trazer original, né? Mas não vale mais o repertório legitimado que eu falei para você. Todos eles valem a mesma nota que a nota máxima, tá? Claro, se tu conseguir conectar, tem a ver com o texto, faz sentido com o que tu quer dizer, né? Vale tudo, tudo, quase tudo, tá? Nesse sentido, segundo as ideologias dos sociólogos, os indivíduos são controlados socialmente por um conjunto de normas, modos e valores que os direcionam a agir de maneira padronizada. Seguindo essa linha de pensamento, os brasileiros são inconscientemente adaptados a olharem com descaso a questão da alta incidência de transtornos relacionamentos à saúde mental entre os brasileiros, devido a um padrão comportamental previamente imposto na sociedade contemporânea. Opa, cadê? Devido a um padrão comportamental previamente imposto na sociedade contemporânea. Dessa forma, a exibição desse comportamento serve de alerta para o fato de que, se nada for feito, muitos brasileiros serão prejudicados e terão seus tratamentos comprometidos. Tá, gente? Eu acho que a gente analisando um exemplo fica mais claro o que que é o desenvolvimento, o que que é aprofundar. Tu vai escolher, né, um assunto que tem a ver ali, que tu vai aprofundar e tu vai dissertar, né? Esse aí é o dissertativo.
Argumentar. Vai usar do desenvolvimento para defender aquela tua tese, vai dar embasamento. Consegue enxergar isso? Isso aí que é importante. Vocês entenderem a conexão, né? A conexão das frases, dos parágrafos com o repertório. O texto ficar bem bonitinho, tá? Vamos para a conclusão. Dessarte é imprescindível que o Estado providencie medidas para combater o quadro atual, tá? Um conectivo mais rebuscado. É legal a gente ter um repertório de conectivos, mas mais legal é a gente saber usar, né? A gente fazer direitinho. Não estou dizendo que não tá certo aqui, tá certo, mas existem diversos aí, vocês vão ver, se vocês analisarem exemplos de redações, mas o importante é. Até teve recentemente, acho que foi ano passado, que viralizou um texto bem rebuscado, cheio de palavras bonitas que zerou porque elas não faziam sentido, não tinha conexão, não era o que é pedido na redação, tá? Mas aqui a gente tem dessa forma, né? É imprescindível que o Estado providencie medidas para combater o quadro atual. Cabe, portanto, ao Ministério da Saúde ou quem da proposta de intervenção. Observem, lembrem do que a gente falou. O Ministério da Saúde, mediante a utilização de verbas governamentais, né, a forma como criar campanhas, o quê? Publicitárias em meio cibernético. Tal iniciativa, a finalidade, terá como público-alvo a sociedade. Ah, não, aqui é o detalhamento, né? Tal iniciativa terá como público-alvo a sociedade civil organizada e detalhar acerca da alta incidência das doenças psiquiátricas no Brasil, juntamente dos sintomas e do estilo de vida dos afetados por tais problemas de saúde, com o intuito de promover uma visão, ó, o intuito, né? De promover uma visão mais humanista da população a respeito da problemática atual, além de evitar que a situação existente perdure. Desse modo, tal medida seria eficiente para combater o quadro atual, evitando assim que o cenário evidenciado na série 13 Reasons Why permaneça nos dias atuais. Ó, lembra que eu falei? Retomou a referência da introdução, o, tem aqui o intuito, a finalidade, tudo aquilo ali da proposta de intervenção que a gente falou. Ó, que show de bola, tá? Um exemplo. Procurem ler outros também e escrever, treinar, escrever bastante, tá, meu povo? Voltando aqui. Então, eu acho que ficamos com isso por hoje, tá? Eu falei para vocês de tentarem treinar na folha do Enem mesmo. Muda um pouquinho o tamanho, né? Tem uma diferença a folha de caderno, mas é com o intuito de a gente se preparar da melhor forma, né? Mas façam o que vocês puderem, o que vocês conseguirem aí da melhor forma possível, vai estar valendo, tá? E a gente continua na próxima aula. Tem mais uns assuntos, umas coisas legais importantes para a gente falar, tá? Falando um pouquinho do calendário do cursinho. Acho que a gente tem mais 3 aulas de redação. Se eu não me engano, é uma por mês até o dia da prova. Se eu não me engano, a última é no final de semana antes
da prova ali. Mas a gente vai se falando, vamos mantendo contato. Tô no grupo ali do WhatsApp e bons estudos. Vamos embora.